Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa, o programa Caminhos. Está a começar mais um ano letivo. A propósito, hoje vamos conhecer a realidade das escolas teológicas evangélicas em Portugal, as oportunidades de ensino que oferecem e o que é que motiva cada seminarista, cada aluno a investir nos seus estudos teológicos. Para abordarmos este tema, convidamos então os representantes dos principais institutos e seminários evangélicos em Portugal. São eles o professor Nuno Fonseca, do Instituto Bíblico Português. Temos também connosco o professor Manuel Rainho, do Seminário Teológico Batista, e ainda o pastor Paulo Gomes, do Monte Esperança, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Olá, obrigada por estarem connosco. Olá. Boa tarde. Nesta altura em que as férias já passaram e, portanto, estamos já no arranque de um novo ano letivo, então é uma boa oportunidade para conhecermos melhor cada uma destas escolas. Para começar, pastor Paulo Gomes, qual é a diferença entre um seminário teológico e um outro estabelecimento de ensino, uma outra faculdade? Boa tarde. Basicamente tem que ver com o tipo de ensino e também com o ambiente que se gera na escola, uma vez que muitos alunos são alunos internos e que vivem dentro do próprio seminário teológico. Também no que respeita aos conteúdos do ensino bíblico, teológico, educação geral, que talvez é um bocadinho mais transversal, mas basicamente diria o tipo de ensino e o ambiente em si. Acabam por ser também uma família, não é? Todos Exatamente. Dentro da mesma causa, e sobre isso falaremos melhor ao longo desta conversa. Professor Nuno, e qual é também a importância de se estudar teologia? Teologia é estudar sobre Deus, não é? Qual é a importância? Claro, e nesse sentido, e relacionado com a pergunta anterior, é reconhecer a natureza singular do objeto de estudo, não é? A teologia versa sobre a reflexão e sobre a nossa capacidade de também discorrermos e compreendermos a essência do próprio Deus. E Deus, sendo um ser que é infinito, imutável e extraordinário em muitas dimensões, em sabedoria, poder, santidade, torna-se um objeto de estudo extraordinário. Claro que esse objeto de estudo vai nos remeter para a compreensão e o estudo das Escrituras, A Bíblia Sagrada, que por sua vez, incontornavelmente, nos remetem para a pessoa de Jesus Cristo, a qual deve ser conhecida, porque em Jesus vemos quem Deus é e também em larga escala, ou na plenitude máxima, o homem como deveria ser. Então, ao estudar a vida de Jesus, a sua obra, o seu ministério, o seu ensino, os seus milagres, o ser humano tem a capacidade de compreender uma revelação extraordinária. E pela fé de ter um relacionamento com este Deus, com este Jesus, porque na verdade é Deus que se fez homem, que agora permite os homens tornarem-se filhos de Deus, não é? Essa é a grande dádiva da encarnação que Jesus Cristo vem trazer. E nesse sentido, quando o ser humano se pode tornar filho de Deus, este relacionamento entre pai e filho mostra que estudar teologia não é simplesmente uma questão teórica, técnica, científica, mas baseia-se num relacionamento, não é? É estudar e viver a própria teologia. Mas é a mesma coisa, por exemplo, que ir à igreja. Ir à igreja, estudar a Bíblia, pertencer a uma comunidade cristã, é a mesma coisa que um instituto bíblico acaba por uma coisa substituir a outra, ou não? Boa tarde, mais uma vez. De facto, não é a mesma coisa, apesar de decorrer. Nós não temos educação teológica apenas em institutos, como os nossos aqui representados. Nós esperamos que também dentro das comunidades cristãs onde nós nos reunimos, haja educação teológica, porque como aqui foi dito, teologia é conhecer Deus, e conhecer Deus, de facto não pode haver coisa maior de conhecer Deus e aquele que Deus se encarnou revelando em Cristo. Portanto, não há só educação teológica nos nossos institutos, há também na igreja, mas, posto isto, é de facto dar um passo maior. Não é... Na minha opinião, acho que não é expectável que dentro de uma comunidade ou de uma escola dominical ou outros programas que às vezes as igrejas fornecem para ensinar teologia, não é expectável que se consiga ensinar tudo aquilo que há para ensinar. De facto, isto é um mundo imenso, fantástico, e devemos talvez, pegando aqui nas palavras do Nuno, devemos pensar nisto como uma forma de relação. Da mesma forma como nós fomos amados e por isso mesmo respondemos em amor, aceitando esse convite da salvação dado por Cristo, nós respondemos em amor querendo saber mais acerca dele.
Quem é que normalmente dá esse passo mais além de estudar também num seminário teológico? É apenas quem tem como objetivo de vida, como paixão, como missão, ser missionário, ser pastor, ou acaba por ser também mais alargado a oportunidade de estudo? Tradicionalmente, este tipo de ensino teológico normalmente é direcionado para quem quer ser missionário ou pastor. Agora, de facto, tendo em conta, e falo a partir do Seminário Teológico Batista, o Seminário Teológico Batista tem alterado um pouco essa visão e tem enfatizado muito nos últimos tempos a necessidade de colocar o ensino teológico disponível para todas as pessoas, torná-lo próximo onde as pessoas estão. Porque, de facto, o ensino teológico não é para uma elite. Nós, e acredito que falo também aqui pelos meus restantes colegas, nós não estamos a formar teólogos, nós estamos a formar discípulos. E nesse sentido... Discípulos de Jesus. De Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Portanto, nesse sentido, a chamada é para todos. O ensino teológico é para todos. Não é? Qual é a principal faixa etária de quem se inscreve para estudar 1, 2, 3, 4 anos no Instituto Bíblico? Maiormente temos jovens que se inscrevem, alguns deles após o seu curso universitário, excepcionalmente um ou outro que não, mas maiormente são jovens e também quer homens, quer mulheres. Na nossa história inicialmente tínhamos mais homens e no início apenas homens, mas ao longo dos anos temos tido várias mulheres que também saem com uma vocação ministerial, como evangelistas ou como missionárias, outras como esposas de pastores e outras, como Manuel Rainho disse, voltando às igrejas e servindo melhor nas suas igrejas locais. Esta é a realidade das duas escolas teológicas, também Seminário Batista e Instituto Bíblico No caso do Instituto Bíblico Português, dado que de alguma forma temos uma panóplia de hipóteses ao nível de formação, desde formação que é realizada nas instalações do Tujal, que é uma formação mais dirigida para pessoas que queiram encetar um percurso mais extenso e mais aprofundado e mais sistematizado. Aí, de alguma forma, há uma predominância mais do sexo masculino e também de idades que oscilam entre os 20 e os 30 anos. Creio que isto também está muito relacionado com as próprias perspectivas e a própria forma como não só a sociedade portuguesa e também as igrejas ou mesmo as famílias denominacionais encaram a perspectiva de ministério a tempo integral em relação quer ao sexo masculino, quer ao sexo feminino. Mas, à parte disso, há um conjunto muito diverso de pessoas diferentes, quer em termos etários, quer em termos do seu pano de fundo, da sua situação social, que de alguma forma reconhecem que, como servos de Deus, procuram uma preparação mais estruturada, mais adequada, que lhes permita servir melhor. Então, nesse sentido, há uma diversidade. O grupo realmente é heterogéneo. E no Seminário Teológico Batista? Sim, mais ou menos a mesma realidade, que tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo da última década. Eu diria que cerca de 40% são mulheres, 60% são homens. Nesta heterogeneidade de cursos e de formações que são disponibilizados pelo seminário, não só na sede, em que é a Luz, como a partir dos centros de estudos teológicos. Portanto, é possível também estudar à distância. Exatamente, estudar à distância, também com o programa Teófilos, programa que permite estudar a partir das redes informáticas, portanto, a partir da internet, portanto, ensino teológico à distância. Portanto, a partir destas diferentes formas de aprendizagem, de facto, nós alcançamos talvez um grupo mais heterogéneo de pessoas. Já agora, só dizer uma palavra para... De facto, não é comum no seminário, apesar de existirem casais que estão a estudar juntos. Mas, de qualquer forma, aqueles que já são casados e que estão a estudar, tirando, obviamente, os jovens, também são uma boa porcentagem dos seus alunos, mas aqueles que estão casados, as esposas ou os esposos estão lá sempre envolvidos de qualquer maneira, mesmo não estando a estudar, porque têm de acompanhar exatamente, porque não é fácil, E é um projeto de vida comum. É um projeto de vida comum porque implica retirar tempo para estudo, tempo para estar nas aulas e, portanto, a família estará sempre envolvida de qualquer maneira. Não? Eu acho que seria importante, em relação a esta matéria, dizer uma coisa que penso importante. Se, por um lado, a educação teológica deve estar acessível a todos e todo cristão deve poder munir-se daquilo que pode granjear no seu percurso de vida,
para aqueles que são chamados, que pertencem à Igreja, mas que de alguma forma estão diante e à frente da Igreja, no sentido de uma liderança humilde e altruísta, para esses que depois vão ter a capacidade e a responsabilidade de nutrir e equipar outros para as suas responsabilidades, para os seus desafios, para o exercício da fé na sociedade complexa onde nós vivemos. Para esses, eu diria que a formação teológica não deveria ser de forma alguma opcional, mas como condição absolutamente necessária para que possa realmente exercer tal responsabilidade com dignidade, com substância e com propriedade. Não acho isso absolutamente fundamental. Claro que sim. Nesse sentido, o Instituto Bíblico Monte Esperança tem também uma particularidade, não é? Alunos internos, na sua maioria, e começam bem cedinho as aulas, às 8 da manhã. Quer-nos falar um pouco dos vossos currículos, as disciplinas que oferecem, as oportunidades de ensino? Sim, as nossas aulas começam efetivamente às 8 da manhã e os alunos internos ou externos, que apenas vêm para as aulas, o caso destes últimos, têm aulas 2 tempos. Depois temos um tempo de comunhão, que chamamos tempo de capela, para louvar e ter uma partilha bíblica também. E temos mais 2 períodos de aulas, sendo que os alunos externos regressam ao seu trabalho, às suas casas, às suas responsabilidades, enquanto os internos ficam no Instituto e ajudam na própria manutenção e em projetos que nós temos também para desenvolver. Quanto aos vários tipos de curso, além do curso ministerial presencial, nós temos também cursos por extensão, à semelhança dos restantes institutos que estão aqui, e funcionamos ligados com algumas organizações aqui na Europa e nos Estados Unidos também, possibilitando às igrejas terem núcleos em que funcionam cursos como ETAD, ICI, outros cursos como Escola Dominical também, e quer pelo sistema de núcleos, quer por e-learning, tem sido uma vantagem muito grande que temos encontrado nestes últimos tempos para, justamente como os colegas disseram, irmos ao encontro de tantas solicitações de pessoas nas igrejas que não têm possibilidade de vir até o Instituto. Então, como institutos bíblicos, procuramos ir até às pessoas, até às igrejas. Quais são as disciplinas em traços gerais que oferecem, nomeadamente no curso de 3 anos, que é o principal, não é? Ok, nós temos várias disciplinas que estão dentro de um grupo que chamamos de Bíblia. Outro grupo é o grupo da Teologia Sistemática, depois da Teologia Aplicada e de Educação Geral. Procuramos, no primeiro ano, dar uma abrangência geral e panorâmica da Bíblia, como os panoramas do Antigo e Novo Testamento, e outras disciplinas, diríamos, mais básicas, mas de uma amplitude mais global. E, naturalmente, vamos crescendo ao longo dos 3 anos, tendo depois um 4º ano que já para pessoas que muitas vezes estão envolvidas em ministério, mas que vêm ao Instituto depois algumas vezes durante o ano. E pelo meio, com boas oportunidades para os alunos terem também experiências práticas de ministério, de viagens missionárias, não é? Trabalhos comunitários. É uma oportunidade fantástica e como Instituto e em parceria com o nosso Departamento de Missões Nacional e com igrejas, temos tido essa oportunidade de viagens missionárias de curta duração, apoio a refugiados. Tivemos esta oportunidade este ano, estarmos na Macedónia, estarmos na Grécia, a Itália também, e ajudarmos um pouco no terreno. E é uma experiência fantástica para os nossos alunos, para perceberem no terreno como algumas coisas funcionam, e pessoas que têm uma chamada para servir pessoas. Não há local melhor do que este tipo de projetos. E servirem juntos com alegria, sem dúvida. Quanto ao Instituto Bíblico Português, que celebrou agora, aliás, celebrou recentemente os 40 anos, não é? Já estão a caminho dos 41, 42 anos em relação aos cursos. Sim, quais são os cursos que oferecem? Conforme mencionei, na nossa preocupação de descentralização e de levar o ensino teológico às pessoas, onde quer que elas estejam, queria destacar o curso Obreiro Aprovado, que é um curso autodidata baseado no Evangelho de Mateus e no livro de Atos, onde o aluno, através de uma série de livros, pode estudar autonomamente e pode ser introduzido às grandes áreas que o pastor acabou de referir, introdutórias,
e que tem depois um encontro semanal ou quinzenal onde pode discutir e pode aprofundar mais. E não é necessariamente no Tujal, pode ser não é, noutras não. partes do país. Ao longo dos últimos anos, talvez mais do que uma década, o IBP tem graduado mais, creio que mais de 500 alunos que têm beneficiado deste curso e o feedback resultante tem sido positivo. Desde há 4 anos a esta parte, o IBP tem tido também a iniciativa do chamado ITBA, que é o curso de Interpretação e Teologia Bíblica Aplicada, que tem um lema interessante, um lema desafiador, que é, a partir da análise bíblica, pretende-se ter uma relevância para a vida, para o país e para o mundo, com base na interpretação e na exegese do influente livro de Romanos. Este novo curso, que está disponível presentemente também agora online, foi elaborado e concebido pelo professor Fabiano Fernandes, diretor-geral da instituição, e está a ter uma aceitação e uma relevância também pertinente e que lança os fundamentos também a nível de interpretação, de hábitos de pensamento, de análise crítica, de pensamento crítico, que é fundamental para estudos mais aprofundados. E permite ter turmas também noutros pontos do país. Sim, há polos que recebem de alguma forma a aula emissora, que depois beneficiam com alguns meios tecnológicos dessa aula emissora, mas depois há todo um trabalho de dinâmica entre o grupo em questão e também com atividades que os próprios manuais direcionam ao aluno. Uma última nota, se me é permitido, porque pela primeira vez nesta cerimónia de graduação que se realizou em junho, tivemos pela primeira vez 12 graduados também de uma nova iniciativa que é uma parceria com uma universidade sul-africana, Northwest University, que permite àqueles que terminam o curso avançado de 3 anos, portanto, aqueles que já têm um trajeto mais aprofundado, poder ainda tirar uma pós-graduação. Mestrado. Pós-graduação em Teologia. E tivemos os primeiros graduados, quer de Portugal, quer de Angola, quer do Brasil, e ainda alguém que reside em Itália. Então, portanto, foi um marco nesse sentido. Falta só mencionar os alunos que optam por estudar, então, no próprio Tujal. Quais são as disciplinas que oferecem? Pronto, muito na linha daquilo que o pastor Paulo Gomes mencionou, o curso do Tujal visa uma preparação mais objetiva e mais aprofundada naquilo que são as grandes áreas, digamos, da própria teologia e dos estudos bíblicos, quer no panorama, quer no conteúdo bíblico, quer também na sistematização das grandes doutrinas da fé, quer a nível das ferramentas e da capacidade que o aluno tem em ler o texto bíblico, poder interpretá-lo, poder entendê-lo à luz do seu contexto sociocultural, mas também, acima de tudo, poder reaplicá-lo novamente aos desafios e às contingências das sociedades contemporâneas e à vida real das pessoas dentro das comunidades cristãs. Equipando, portanto, cada aluno para dar o seu melhor. A realidade do Seminário Teológico Batista, portanto, vocês têm a vossa sede em Queluz, Concelho de Sintra, ao contrário do IBP do Monte Esperança, que estão bem pertinho, não é? No Concelho de Loures. Quais são os cursos que oferecem, então? Basicamente, nós teremos 3 grandes áreas. Obviamente, a área da Bíblia, da mesma forma como os outros institutos também, que é central, enquanto ferramenta central da revelação de Deus e que aponta para Cristo. Isso é, digamos assim, a maior parte das disciplinas centram-se na análise, no estudo da Bíblia, e já agora, por causa do cartaz do Seminário Teológico Batista, diz que a palavra não muda. De facto, a palavra não muda, mas o mundo muda, e muitas vezes as dificuldades que nós temos, principalmente de aplicação dessa mesma Bíblia que não muda à realidade atual e à nossa própria vida, vão sendo diferentes, e portanto é sempre preciso um estudo novo sobre essa mesma realidade que não muda, a uma realidade que vai estando em mudança. Portanto, essa será a maior parte das disciplinas que estão centradas aí, mas também, obviamente, na área da ética e na área da nossa espiritualidade interior. Portanto, seria mais na área da aplicação daquilo que se entende e que se compreende, que Deus revela a partir da Bíblia, e depois na área da análise cultural, da aplicação desse estudo à sociedade que nos rodeia, não é? E pronto, e depois, como eu também já disse, isso acaba por a forma como os alunos podem depois escolher fazer o seu percurso no interior do Seminário Teológico Batista depende muito também de onde eles estão a estudar e do formato. Se é a partir do ensino à distância do Teófilos,
se é a partir de estudarem na própria sede em que é luz, se é a partir do Centro de Estudos Teológicos. Mas é curioso e, de facto, é um dado digno de nota. Acho que sinais dos novos tempos e do novo caminho que o Seminário Teológico está a percorrer, o Seminário Teológico Batista está a percorrer, é o facto de, na última graduação, do último ano letivo, nós tivemos já uma mão cheia de alunos que conseguiram terminar os seus estudos básicos, não o estudo de 3 anos, o estudo básico, a partir dos Centros de Estudos Teológicos, ou seja, sem se deslocarem à sede. Julgo que vamos ter, essa vai ser uma realidade cada vez mais presente. Tanto o Instituto Bíblico como o Seminário Teológico Batista, com a maioria das aulas em regime pós-laboral, para quem opta por estudar na sede. Para quem opta estudar na sede, de facto, o regime é pós-laboral, tirando uma ou outra disciplina que depois que é realizada ao longo no horário laboral, mas de grosso modo todo o programa está feito para que a pessoa possa ser o seu trabalho e possa também conseguir estudar à noite. Nós estamos mesmo quase a terminar. Durante o ano letivo, o Seminário Teológico Batista tem várias aulas abertas, não é? Para quem quiser, de certa forma, conhecer e receber também um pouco do vosso ensino. Tal como o resto dos institutos de ensino superior em Portugal, que disponibilizam aulas abertas para que as pessoas possam tentar ver se querem, de facto, seguir este caminho de aprender mais acerca daquilo que as pessoas já sabem que é importante, não é? E nós disponibilizamos algumas aulas abertas, normalmente no final dos semestres. No final dos semestres nós temos várias aulas abertas. Portanto, em janeiro e em junho. Em janeiro e junho temos várias aulas abertas. Quem nos está a ver, é uma questão de estar atento, acompanhar também a página do Facebook, no site do Seminário Teológico Batista e através da Aliança Evangélica poderemos também facilitar o contacto. No caso do Instituto Bíblico Português, já bem para breve vai haver a conferência A Bíblia para Todos, não é verdade? É verdade. Será o arranque de um ciclo de uma década, de 10 anos, em que vamos tentar, especificamente no início do ano letivo, proporcionar à comunidade evangélica uma conferência que terá como tema agregador ao longo deste ciclo, deste esforço, a Bíblia entre nós. E estamos a tentar, aliás, vai ser o fruto também do trabalho do corpo docente ao longo de um ano, no sentido de estudar uma porção das Escrituras e ter a hipótese, em 3 dias, de prestar, de conceder um conjunto de exposições que valorizam o texto bíblico e valorizam também a sua aplicação para a vida do dia-a-dia das pessoas. Será, portanto, sobre o Sermão do Monte? O tema será sobre o Sermão do Monte e terá a particularidade de não ser somente a questão das exposições bíblicas propriamente ditas, e será, digamos, a coluna vertebral da conferência, mas haverá também debates com pessoas convidadas, haverá workshops específicos em alguma matéria e haverá também testemunhos de fé e música de louvor apropriada ao tema e, idealmente, até de cariz original. Portanto será uma iniciativa que pensamos a marcar também um momento especial da nossa então, comunidade. Nos próximos dias 29, 30 de setembro, 1 de outubro, no Instituto Bíblico Português, a Bíblia entre nós. Para terminar, o Instituto Bíblico Monte Esperança, sempre com a Bíblia também entre nós, que outros desafios é que tem para este novo ano letivo? Dizer que sempre temos também a nossa visita experimental, que se realiza 2 dias numa das semanas de férias da Páscoa, que iremos informar oportunamente, na nossa página estará disponível, e também planeamos mais algumas viagens missionárias de curta duração e também algo que estamos a incrementar é a visita às igrejas, e não exclusivamente as igrejas das Assembleias de Deus, mas de igrejas que os nossos alunos representam, e visitando-as e estando ali com eles. E numa única frase, para concluir, tudo isto porquê? A razão é aquilo que Deus fez na nossa vida e o que queremos partilhar com outras pessoas também. O seu amor, a sua esperança, sem dúvida. Obrigada a todos por terem estado aqui à conversa connosco. Capacitar mais e melhor homens e mulheres para a obra de Deus é então o grande desafio destas 3 escolas evangélicas que hoje lhe demos a conhecer. Entretanto, se ficou interessado em saber mais informações sobre alguns destes cursos, contacte-nos durante a semana através dos telefones e endereços que estão em rodapé, Aliança Evangélica Portuguesa, portanto, também no nosso site, na nossa página do Facebook. Contactos válidos, igualmente, se quiser receber o devocional que hoje temos para oferecer, Vitamina E, com uma palavra de encorajamento para cada dia. Entretanto, pode visitar-nos na Igreja Evangélica mais próxima para saber mais informações
consulte então o nosso site e a nossa página do Facebook. Nós voltamos a estar consigo na terça-feira, aqui na RTP2, pelas 3 da tarde e às 22h45 na terça-feira também, mas na rádio, na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.